Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao Catequese em Cristo. Eu sou Maurício, estamos neste momento avançando aqui e iniciando o encontro número 25 dessa grande jornada catequética que estamos fazendo. Estamos aqui, como vocês sabem, intercalando sempre, uma temática bíblica e uma temática cristã geral, conforme as orientações da nossa querida e santa Igreja e de seu catecismo. Claro, Novo Testamento, livros históricos. Já falamos no vídeo anterior, bíblico, sobre os evangelhos, e hoje temos um vídeo que talvez seja mais curtinho, pois vamos falar apenas de um único livro. E hoje temos um vídeo talvez mais curtinho, onde vamos falar de um único livro, os Atos Apostólicos, os Atos dos Apóstolos. Vamos entender a estrutura bíblica para que isso se reforce cada vez mais na nossa mente e no nosso coração. Novo Testamento dividido aqui em 3 grupos de livros, históricos, sapienciais e proféticos. Estamos terminando neste vídeo os livros históricos, que são 5. Olha aqui que representação linda da última ceia. Vamos lá. Já falamos o que são os livros históricos, não vou repetir aqui, ok? Avançamos dos evangelhos para Atos dos Apóstolos a partir de agora. Como vocês sabem, sempre explicamos cada subgrupo presente na estrutura bíblica. Por que, Maurício? Por que você sempre reforça isso? Porque é muito difícil nós aprofundarmos e mergulharmos na fé se nós não tivermos dentro do nosso coração aquele balanceamento da tríade de Agostinho. Você lembra dela? Encontros lá no início do Catequese em Cristo. Nós somos seres compostos de razão, emoção, e esses 2 elementos, quando bem trabalhados, aumentam a nossa fé, a nossa espiritualidade. Então, no Catequese em Cristo, nós estamos aguçando, aprofundando a nossa razão e também a nossa emoção, para que elas juntas possam elevar a nossa fé. Crer sem ver é maravilhoso, é resultado de muita fé, mas crer sem conhecer e se aprofundar deixa a nossa fé fraca. Compreendemos? Precisamos nos aprofundar, conhecer, estudar, para que Deus, Jesus Cristo, opere em nossas vidas dia e noite. Atos dos Apóstolos, subgrupo formado por obra única. O livro escrito pelo evangelista Lucas, já falamos disso, vídeo anterior, visa apresentar a caminhada da igreja primitiva, expressando as primeiras atividades missionárias da cristandade. Atos dos Apóstolos, como o próprio nome diz, o que os apóstolos fizeram após a ascensão de Jesus aos céus. A gente sabe que Jesus morre e ressuscita, fica no meio dos seus até o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. E após esse acontecimento, Jesus volta à sua morada celeste e os apóstolos vão dar continuidade ao projeto do reino de Deus. E é disso que trata os Atos. Escrito por Lucas, Vocês lembram que a gente comentou aí, vídeo retrasado, sem ser o anterior, o outro vídeo, quando nós falamos do evangelista Lucas, que ele acompanhou Paulo por muitos anos, absorveu todas as informações, conhecimentos e as revelações que Paulo foi tendo, escrevendo assim o Evangelho de Lucas e em sequência os Atos dos Apóstolos, como se fosse uma grande obra e sua continuidade. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento e históricos, já falamos dos Evangelhos e cá estamos em Atos dos Apóstolos, livro número 51. Como trilhamos uma jornada longa nesse projeto Catequese em Cristo, hein? Vamos lá? Como eu falei, subgrupo de um livro único. Estamos aqui no livro número 51, Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos de informações preciosas, maravilhosas. Em Atos dos Apóstolos, antes até de entrar nesses temas que estão aqui apresentados, para facilitar esse nosso encontro, em Atos nós temos a explicação dos motivos pelo qual nós estamos aqui hoje. Se esses apóstolos, se esses homens de Deus que foram sucedendo um após o outro, não tivessem se espalhado pelo mundo, não tivessem dado suas vidas, o que seria do projeto salvífico de Jesus hoje em nossas vidas? Será que nós conheceríamos o que foi Jesus? Será que os homens teriam denegrido tanto as atitudes maravilhosas e misericordiosas de nosso Senhor Jesus? Então, porque homens que aqui estão apresentados nos Atos fizeram o que fizeram, que nós hoje somos cristãos católicos. É atribuído a Lucas como continuidade de seu evangelho. Já falei isso algumas vezes, Vocês devem estar cansados, mas é bom que a catequese fica firme na cachola. As obras apresentam a ascensão e envio dos apóstolos, bem como o caminho da salvação, iniciado pela Igreja como uma continuação
aos passos do Mestre. Olha que maravilhoso! E por que as obras apresentam a ascensão e envio dos apóstolos? Porque a partir do momento que Jesus Cristo promove o Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo, sobre esses homens e mulheres maravilhosos que deram suas vidas ao projeto do reino de Deus, eles foram elevados, empoderados a poder permear todas as maravilhas de Jesus Cristo por todos os cantos do mundo àquela época. Este sentido de missão ou caminhada é evidenciado por Paulo, que dedica sua vida à evangelização dos povos, tendo como objetivo chegar a Roma, que naquele tempo era o centro do mundo. Então olha só, eu já falei isso em outros vídeos, vou reforçar aqui esse entendimento de caminho, caminhada, caminho do Senhor, caminho da salvação. Ele era algo muito emblemático, especialmente naquele tempo e até os dias de hoje, porque como você não tinha veículos motorizados, tudo era feito em geral por longas caminhadas. Então as peregrinações, elas exigiam tempo, esforço, dedicação, investimentos, e elas representavam o esforço das pessoas pelo alcance de algo muito especial, no caso aqui, a salvação em Jesus Cristo. E Paulo, nossa, a gente já viu aí lá no início do Catequese em Cristo também, tivemos um encontro só falando sobre a igreja primitiva, lembra disso? E a gente viu ali que ele andou a pé cerca de 15 mil quilômetros, caminhando para fazer a sua parte no projeto de Jesus. Que coisa maravilhosa! E às vezes a gente reclama de ir na igreja que está aqui ao nosso lado, certo? É concebido como o quinto evangelho, ou ainda como o evangelho do Espírito Santo, em função do Pentecostes, uma vez que cita a descida do Espírito aos apóstolos. O conflito é consequência natural na tentativa da Messe em proliferar os ensinamentos de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, que vai nos apresentando todos esses elementos, também mostra conflitos no início dessas igrejas, né? Como nós sabemos, Paulo, nos Atos dos Apóstolos, ele fez 4 grandes viagens, estabelecendo igrejas, fundando presbitérios, indicando delegados, pastores em muitos lugares. E o grande objetivo dele era chegar a Roma, para que lá ele pudesse espalhar definitivamente a palavra. E ele consegue. Ele acaba sendo martirizado, mas ele consegue, através de exaustivas tentativas. E o livro dos Atos mostra que ao percorrer e fazer todas essas proezas, não apenas Paulo, mas também outros apóstolos como Pedro, o conflito ele acabou acontecendo. O conflito entre quem? Entre os próprios cristãos que estavam iniciando as comunidades, não sabiam muito como fazer as coisas. Paulo vai dando a orientação, até questões financeiras, estruturais, ritualísticas, como se faz cada coisa, onde guarda o dinheiro, quem faz o quê, tudo é trabalhado e apresentado em Atos. Por isso que é um livro tão maravilhoso, tão especial, que ele mostra pra gente como esses homens de Deus organizaram uma grande estrutura que pudesse estar viva até os dias de hoje. Então nós vivemos hoje, no nosso dia a dia de comunidade cristã católica, o que Paulo já fazia em suas caminhadas, em suas peregrinações. Claro, o conflito ele é inerente. E digo mais, grandes conflitos existiam entre judeus que queriam se converter ao cristianismo, que estavam percebendo que de fato Jesus era o Messias. Mas esses judeus estavam tão amarrados nas tradições, nas regras, nas leis, que eles não conseguiam virar a chave. E aí criava mais e mais conflito. Chegou ao ponto, apresentado em Atos, que houve um momento em que Paulo vai a Jerusalém e ali acontece o primeiro grande concílio da história da igreja, que é o Concílio de Jerusalém, e uma das coisas que eles debatem lá é um documento que dava uma certa flexibilizada para que os judeus mantivessem algumas de suas tradições para se converter ao cristianismo. Olha quanta coisa linda e maravilhosa é apresentada em Atos. E com o avançar da missão, que se estende pelo mundo, a institucionalização vai se formando para atender questões básicas e operacionais do processo de evangelização. Como eu falei para vocês, que questões são essas? Questões como dinheiro, indicações de novos presbíteros, delegados nas regiões. É como se eles estivessem formando as primeiras dioceses da história. Então, como não haviam as regras anteriores, eles foram criando as regras. Por isso que a gente chama de institucionalização, que foram criando orientações básicas para que tudo fosse feito de uma forma muito transparente, muito clara e muito comunitária, como é feito até os dias de hoje. E aí, o que vocês acharam dessa abordagem? Como eu falei, era um encontro mais curtinho porque temos um livro único, profundo, maravilhoso e essencial para o nosso aprofundamento catequético.
Desejo novamente que a paz do Senhor Jesus, o carinho misericordioso de Nossa Senhora estejam dentro do seu coração, de toda a sua família. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!